quem se tem algum militar me ouvindo, você sabe que quando você é remanejado para outro estado, você percebe financeiramente alguma dádiva. E esta dádiva foi justamente o que culminou a transferência do Marcos. O Marcos era casado com uma mulher e tinha 2 filhos menores, um menino de 4 anos e um recém-chegado com 6 meses. E nesta oportunidade, em 1995, o automóvel Monza Tubarão, que tinha uma frente que foi considerado Monza Tubarão, era um carro dinâmico. Ele então, com esse dinheiro, ele comprou um carro desse. E ele, muito vaidoso, na terça-feira foi na minha residência. E estava muito feliz porque com o dinheiro da movimentação ele comprou um carro zero e iria a Vitória naquela mesma noite, era por volta de 22 horas, onde ele ia conhecer a nova residência. Para meu lamento, para minha tristeza, o Marcos e a esposa foi nesta viagem, não teve retorno, porque no transcurso ele sofreu um acidente e veio a culminar com a morte dele e dos filhos menores. Eu não sei se o Marcos teve tempo hábil de se arrepender como eu tive. Eu tive esse livramento de Deus. E como o Senhor Jesus merece a minha vida, eu então justifico a minha inicial em estar fazendo essa gravação para alertar as pessoas, porque de todos os princípios institucionais, quer secretos ou religiosos, quer seja de esoterismo, a gente está preocupado com uso e costume, usar saia, ensinaram-me que é pecado beber, fumar, bailar, mas não é pecado manter o povo analfabeto, com insanidade comportamental, sem princípio de cidadania. As nossas igrejas se tornaram uma insanidade, esse é o nome das nossas igrejas, porque a liderança, sem escrúpulo, fizeram da sua inação, da sua ausência de critérios, até de pundonor humano, que se fazem pastor homem hoje, mas nem se sabe se são homens, não é? Então a igreja virou um comércio, né? Uma coisa de muito lucro. Já visto que em cada esquina hoje você tem uma denominação a proliferar e, coitado das ovelhas sequiosas de salvação e de paz, perdem a referência. Domingo você se limpar emprego, condição, e uma vez que saí da ordem, eles não só me disseram que fechariam as portas, mas que me matariam, né? Você não vai viver uma semana. E louvo a Deus que nós estamos 18 de dezembro de 2001, está vivo, e pregando o Evangelho. Hoje eu presido a missão evangélica da Vitória Brasil Livre, sou presidente também da Liga Anti-Inflamação das Comunidades Árabes do Estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico. Eu não negocio com o diabo, eu não negocio com o pastor que é maçom. Mas o que eu vou fazer? Que tipo de contribuição posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçons? O que eu posso fazer? Orar por esses homens ou deixar nascer a ira árabe e ofendê-los ou já dar pedra a eles, como é a cultura palestina? Eu primeiro tenho que orar, porque o Senhor Jesus diz que eles carecem de conhecimento. Mas não carecem de conhecimento, são pastores, não são leigos. E agora? Como é que a igreja segue essa? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se ele é maçom ou não? Se nas leis maçônicas ele tem que levar até a morte se for perguntado quem é. Como é que você sabe dessa? Meu irmão, minha irmã, muito simples. Orando, jejuando. Existe um maçom da Igreja Cristo Vive, presidente dela, eu agora também não lembro a memória, está inclusive na Academia Evangélica de Letras, o doutor Miguel Ângelo. Doutor não, ele se proclama apóstolo, né? Um homem que é muito amado pela ordem maçônica. Ele prega que nós estamos na graça, não se ora mais, não se jejua mais, e a monte para aqui. Toda vez que a gente declina dessas coisas, a Satanás tem prazer nisso daí. Vocês querem saber onde está Satanás hoje? Na mente das pessoas e dentro da igreja evangélica. E onde está a mentira, está o exército de Satanás. Eu vivi uma mentira muito grande. Não é que eu menti a vocês, não. É que eu tinha necessidade de honra e glória. E eu tinha isso. Chegava na maçonaria, todo mundo me tratava com muito respeito, né? Viajei 23 países pela ordem maçônica.
23 países, nunca paguei nada. Não tinha coragem de ir na igreja pregar. Inúmeras vezes me dava tristeza que via aquelas pessoas me pedindo para orar por elas, quando quem precisava de oração era eu. Né? Então o desejo do meu coração é a seguinte, né? Que vocês, meus irmãos, não abram as portas para os cantores evangélicos. Né? Para ter sucesso evangélico fonográfico, você tem que ser maçom. Todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelato são maçons. Todos os pastores evangélicos em igrejas com mais de 5 mil membros e que ganham fortunas, né, e que até depreciam a obra, roubando as pessoas, muito assim, faça uma estatística, vai na sua igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir o estatuto dela. Eu sei que você está 50 anos lá, nunca deu o estatuto. Eu sei que você assumiu uma postura de ovelha e vai ficar ovelha a vida inteira, não tem posicionamento e nem tem coragem para se posicionar, porque eu sei que é difícil se posicionar na igreja. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Né? Você tem o chamado de Deus na sua vida. E todos vocês que têm chamado de pastores, não se iludam não. Esses homens não vão fazer vocês pastores não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que deixar o ministério. Mas eu estou muito feliz que o Dr. Lucas escreveu que se alguém viesse a fazer tropeçar um pequenino, bom seria que ele enrolasse uma corda no pescoço e pulasse no penhasco. O desejo do meu coração é que o Dr. Fausto Aguiar Vasconcelos repense seus valores, né, que o pastor José Santos, o pastor Silas Malafaia, o doutor Paulo César Brito, o doutor Guilherme Cunha. Vocês sabem por que eles estão batendo no Neemias Marim? Esse pastor aí que está casando os homossexuais? Que Neemias Marim deixou de arrecadar para a maçonaria. Ele todo mês mandava quase em torno de 18, 19 mil dólares para a ordem. Deixou de dar as comidas da igreja e ele, por revolta do clero, está fazendo esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobreviver. Mas é muito simples, é porque a maçonaria amassou ele, é a forma que ele tem, e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim do Islã. No Islã eu aprendi que Alá é destro. E ele é destro em acertar contas no dia do juízo. Agora, se eu pregava isso no Alá, para Alá, o que eu não faço hoje pelo sangue de Jesus? Se pensam que eu tenho medo de morrer, se eu vier a morrer, a minha esposa Iliane e minha filha Samares, vão chorar somente a saudade, porque eu tenho fé que isso vai acontecer comigo hoje, eu entro no reino dos céus. Louvo a Deus por isso. Agora, eu estou fazendo denúncias. E aí vocês que estão do outro lado podem estar fazendo essa pergunta. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai reformular esses quadros? Meus irmãos, há certas coisas que o Senhor Jesus, em dado momento, ele estava expulsando demônios e curando pessoas. E aqueles homens que tinham uma necessidade egocêntrica de passarem na frente dele, disseram a ele o seguinte: Senhor Jesus, Herodes lhe chama. Ele falou assim: Senhor Jesus, Herodes lhe chama. Diga àquela raposa que eu estou expulsando o demônio e curando pessoas. Como é que a gente sai disso aí? Se posicionando. Jesus se posicionou. Ele chamou Herodes de ladrão. Você sabe que o seu pastor é maçom. Por que você tem medo de se posicionar sozinho? Tem medo de ser judicialmente encaminhado um processo contra a sua pessoa? Junta à comissão da igreja, aqueles que não são maçons, que amam o Evangelho do Senhor Jesus e acreditam na salvação por ele, façam uma comissão, sentem com o pastor e forcem ele a abandonar a igreja. Tomem a igreja de assalto. Não tem presbítero, diáconos, coloca ele para fora. A pessoa que não serve a Deus deve ser abandonada, porque eles não querem se arrepender. Caberia eles estarem na igreja? Caberia. Se arrependessem, não vão se arrepender. Porque é difícil largar condições financeiras, status, para servir o Evangelho de novo. Né? Mas eu tive essa misericórdia. Numa das noites, eu cheguei em casa, quase 5 horas da manhã,
Quando eu fui entrar no meu quarto, eu escutei a minha esposa orando nos joelhos. E ela dizia: Senhor Jesus, eu não aceito meu marido na maçonaria. Senhor Jesus, eu casei com um homem para que ele fosse teu servo. Ele, inclusive, ele é pastor. Eu não quero que aconteça com ele aquela palavra dura. Mas, Senhor, expulsei demônios, mas apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então eu tive esta misericórdia de ter uma mulher que orasse por mim, né? A minha esposa Eliane, orasse por mim e se doou para mim, como esta mulher sofreu, como chorava lágrimas. E eu convidava ela para ir na maçonaria. Ela sempre falou o seguinte: os meus pés eu não boto na casa de Satanás. Aquilo me ofendia, porque inúmeras vezes que ela falou isso comigo, eu fui falar com o pastor Flaminho: Ô meu irmão, eu estou numa situação difícil com a minha esposa. Ela diz que não bota o pé na casa de Satanás. Ele inúmeras vezes chamava de ignorante, analfabeto. Se o pastor Fanini é maçom, o Fanini é grão-mestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da Igreja Batista. Cuidado, que não é maçom, vai ser amassado pelo diabo. Ele está em aliança. Ele está em aliança com o bispo Edir Macedo, né? O bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom. Né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom? Pô, o presidente da convenção é maçom, José Aurélio Bezerra da Costa. Quero ver esse nome na minha cara falar que eu não sou nada. Lógico que eu não vou fazer isso. Né? Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora também quero dizer uma coisa a vocês. Se fizerem uma representação contra a minha pessoa na justiça, aí eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria. Vou falar da Caixa 2, que é a igreja. Inclusive eu tenho conversado. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei: mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio? Com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês: ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan. Nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro,
de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefa Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou, ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não, ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí o Stefa Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa e entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus. E tudo falei abertamente. E nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Não é? Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na Igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa e entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão e etc. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Lemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho, Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor, dono da Rádio Boas Novas, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da Rádio El Sadai, MK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira, Rio de Janeiro. É estranho, pois todos citados na listagem são grandes líderes evangélicos que divulgam o Evangelho de Cristo e ajudam na obra de Deus e salvam muitas almas. Alguns possuem programas na mídia ajudando a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo.
O que realmente deve ser preocupante a todos nós é a qualidade de vida e poder que esses falsos líderes têm apresentado e levado as pessoas a experimentarem no momento em que supostamente aceitam a Jesus como seu Salvador. Esses irmãos usurpam uma falsa liderança e se estabelecem líderes do povo Laodiceia. Vejam só comigo o que pode estar acontecendo. 40.000 pastores além de seus auxiliares, como presbíteros, evangelistas, diáconos, entre outros, estão manifestando quando oram pelos irmãos e pessoas necessitadas do Senhor e sua salvação, ou então quando dizem às pessoas irmãos que recebam o Espírito Santo de Deus e falem em línguas estranhas e profetizem. Raciocinem comigo como essas misturas com espíritos malignos e anticristãos estão trazendo milhares e milhares de experiências malignas para os ajuntamentos cristãos, ao invés de estarem recebendo o Espírito Santo e estão compartilhando entre si com espíritos enganadores e manifestações que imitam as coisas de Deus, que não é difícil de ver, pois estão produzindo vazios e falta de mudanças no caráter do homem, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Quebraram o governo do Espírito pelo governo do homem. Imagine você ser o dono da casa e não poder entrar em sua própria casa, ficar literalmente fora. Veja o que uma aparente simples aliança pode fazer. Você pode me perguntar, mas a salvação não é individual? E o cuidado do Senhor também não é individual? Digo que tem razão. A salvação nos é apresentada mediante ao Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas as multidões estão recebendo mensagens levadas por espíritos malignos que não procedem do Senhor, ou seja, não são levadas a reconhecerem seus pecados, e nem experimentarem o novo nascimento, e com isso não têm suas vidas transformadas pelo Senhor, mas viram crentes nominais, ímpios religiosos que não se converteram e nem receberam Jesus como Senhor de suas vidas, apenas propostas de receberem mudanças, cura interior e benefícios financeiros. A vaidade da ética, é a vaidade da superioridade da consciência, é a vaidade do eu sou melhor graças a Deus, que eu tenho uma consciência diferente dos outros, mas que serve ao mesmo propósito satânico. Tanto faz se o caminho dessa vaidade, pela ambição, pela arrogância, pela cobiça, de coisas que se materializem como fama, poder, glória humana, visibilidade, sejam o elemento da sua sedução, ou se seja aquela vaidade de monastério, a vaidade dos sacerdotes, a vaidade dos padres, das freiras, dos monges, vaidade dos santos, a vaidade dos éticos, a vaidade dos melhores, das reservas morais da sociedade. Ética é uma tentação diabólica poderosa. A ética, não é? Ética. A gente fica sempre pensando que o diabo está tratando e se imiscuindo naquelas questões obviamente diabólicas. Antiética. Ele adora uma ética. E eu me lembro que eu tinha vivido desde a minha conversão aos 18 anos até mais ou menos o ano de 1991, uma vida do ponto de vista humano totalmente irretocável. Os retoques, e seriam milhares a acontecerem na minha existência, eram dentro de mim. Do lado de fora, para a visibilidade humana, eu sei que eu vivia uma vida daquele tipo que as pessoas diziam que era irrepreensível. No meu falar, no meu conduzir, no tratar, no julgar, no discernir, na ponderação, na sobriedade, na paciência, no desapego, na sinceridade com a qual tudo era feito. Eu sei diante de Deus que eu vivi com a minha melhor consciência o Evangelho. E aí, eu já disse várias vezes, eu não me senti tentado sexualmente, nem me senti lascivo durante aquele período todo. Ou com a questão nem do dinheiro. Com avidez por dinheiro. Dinheiro é uma besteira. Nunca. Nenhuma dessas coisas me molestou. O diabo entrou
foi pela vaidade da integridade, pela vaidade da ética. Vanity is Quando my foi que favorite você sin. discerniu que a coisa estava pegando era por aí? Ah, não dá para discernir porque não é súbito. É muito sutil. Mas eu levei o meu primeiro susto. Não foi quando o pessoal dizia que o Betinho e eu éramos as únicas reservas morais e éticas do país, que a mídia começou a falar. Não, a mídia falava isso o tempo todo, eu era tratado assim. 2 vezes na semana eu ia ali naquele Jornal da Manhã da Globo, do Bom Dia Brasil, de 15 em 15 dias eu estava lá, às vezes mais vezes. E eu me lembro do Renato Machado e da Leilani Noubart, que apresentavam o Jornal da Manhã. Sempre que eu ia lá, eles diziam: está aqui entre nós uma raridade, uma das reservas morais e éticas do Brasil, um homem que decidiu entregar sua vida pela causa humana, sem se preocupar com nada, a não ser com isso. E eu comecei a ouvir aquilo, e da noite para o dia essa coisa foi crescendo na boca de todos. Você via as pessoas mais impensáveis chamarem você para dizer isso. E à sua volta, os que estão diante de você, cultuando este fato. E ainda tinha mais, naquele tempo, a EVB, a Associação Evangélica Brasileira, que queria se distinguir da loucura da Universal, que já estava fazendo filhos, franquias e criando uma escola, que veio a ser a escola que prevaleceu, enfim, no chamado meio evangélico brasileiro. A EVB, numa tentativa de diferenciação, buscava se diferenciar levantando a bandeira da ética, dizendo: venham para cá porque aqui estão os éticos. E eu era a principal simbolização, representação desse movimento e dessa ética. Mas até aí eu não estava assustado. Eu me assustei de fato foi num dia em que a minha amiga Lucília Elias, filha do reverendo Antônio Elias, chegou no meu escritório, como ela ia às vezes assim. Nós somos amigos desde a infância. Ela nunca precisou marcar hora para ir lá, ela só chegava e pedia para a secretária avisar que ela estava lá, e eu dava um jeito de enfiá-la